Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Iniciaremos a aula de língua portuguesa. Hoje teremos uma aula com 2 temas. Isso mesmo, temos um prévio conceito sobre eles. Então, o tema será gírias e tirinhas. Gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social. Já a tirinha é uma sequência de quadrinhos. Pois bem, então gírias. As gírias, elas pertencem ao quadro das variações sociais ou culturais. É um vocabulário típico de certos grupos, como surfistas ou os roqueiros, não é mesmo? Bem, o primeiro tema, gíria, será a continuidade de um assunto de variedade linguística. Na aula anterior, nós enfatizamos que não existe o português correto ou errado, mas um uso adequado ou inadequado da língua. Entendemos também que a nossa língua tem inúmeras possibilidades de manifestação e que nós chamamos essa manifestação de variedade linguística. E 2 delas nós podemos classificar como linguagem formal ou linguagem informal. E a gíria, que é o assunto de hoje, é uma forma de comunicação. Pode ser entendida como um código, uma linguagem metafórica, ou seja, que costuma se referir à realidade de uma maneira simbólica, sem ser o sentido original. Por exemplo, vocês já ouviram as expressões pisou na bola, conversa fiada, malandragem, mala sem alça? Sim, todas essas expressões são gírias. A expressão pisou na bola, vamos procurar entender, né? Que sentido é esse? É o sentido de uma jogada errada, que cometeu um erro, agiu mal. Pois bem, as gírias, então, elas são esses códigos que estão presentes na nossa vida. E como ocorre com as demais palavras, o conjunto de gírias se altera com o passar do tempo. Olha que interessante. Lá nos anos de 1960, era muito comum dizer que a palavra turma era patota. Isso mesmo, patota, se referia à palavra turma. E quando um sujeito era muito legal, se referiam a ele chamando como batuta. Isso mesmo, um termo que provoca até risos, não é mesmo? E as figuras? Bem, é interessante observar a questão das figuras para a gente entender e notar que as gírias, muitas vezes, elas são até marca de tempo. Provavelmente possa até revelar a idade da pessoa, dependendo da expressão utilizada. Tem aquelas mais antigas que provavelmente sua avó, né, um parente mais antigo seu, costumava utilizar. E lógico que são diferentes das gírias que nós usamos hoje, né? O que é importante também? Que as gírias, elas estão presentes no mundo atual. Então, a gente precisa entender essa relação, né, dos valores sociais. Mas também não utilizar de forma desordenada, né? Saber por que nós utilizamos as variações linguísticas, saber o momento adequado, mas ter um certo cuidado, né? Um limite. Observem a imagem, ó, o limite, né? O momento em que eu devo usar e o que eu não devo, para não se fazer apologia a respeito do assunto, né? A criação de novas palavras que caracterizam uma ação e descreve a forma de falar. Vale ressaltar que é extremamente importante ter um bom senso para a utilização da gíria. Cautela, cuidado para saber o momento correto de dizer a expressão sem causar incompreensão.
E quando a gente citou a palavra apologia, significa essa defesa apaixonada, né, de maneira extrema, né, a valorização em excesso. Lembrar sempre de avaliar circunstância, quem será o receptor da sua comunicação. Tudo isso é super importante, tá, estudantes? E agora vamos praticar, então. Temos aqui alguns tipos, né, comuns de gírias. Olha lá, abrir o jogo, que significa contar a verdade, baixar a bola, acalmar, né, arregaçar as mangas, que é dar início a um trabalho, bater na mesma tecla, bater boca, que significa brigar. Desculpa, eu não citei, né, que bater na mesma tecla é no caso de insistir, né? Com a faca e o queijo na mão, com tudo para resolver aquela situação, aquele problema. Dar com a língua nos dentes, fofocar, contar um segredo, fazer vista grossa, fingir que não viu algo importante, né? Negligenciar, mudar da água para o vinho, que é uma mudança radical. E aí temos outras, né, que vão surgindo. Aqui é muito importante a gente perceber que nós temos um linguista e ele é um filósofo suíço e ele afirma, ele traz uma afirmação que é muito importante. Olha o que ele diz. A própria linguística, ciência que estuda a linguagem, considera que as gírias são uma evolução que contribuem para a transformação da língua. E quem faz isso são os falantes, inseridos em diferentes grupos sociais. O que é que nós podemos entender, portanto, os estudantes? Que as gírias são utilizadas para conferir maior expressividade à fala e não devem ser consideradas como vícios de linguagem ou um desrespeito à norma culta. Expressividade é uma forma de dizer com vigor, com emoção significativas e que transmite claramente que você pertence àquele grupo. Perceberam, então, a diferença aqui que a gente pode dizer? Que a gíria, ela traz essa aproximação do grupo que você pertence. E aqui agora já vamos mudar de um outro assunto. Vamos falar agora sobre tirinhas. Lembram? Nós estabelecemos que hoje seriam 2 temas diferentes. Agora vamos falar de tirinhas. Isso aí. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas, não é mesmo? E divertidas histórias trazidas pelos gibis, não é verdade? As tirinhas, olha elas aí. Tirinhas, então, é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto, ele traz um humor. Olha que interessante, humor. E também, a gente não podemos esquecer de citar que pode dizer que são como as histórias em quadrinhos, HQS. Só que tem uma pequena diferença. As tirinhas, né, da HQS, que elas são mais curtas. Elas podem estar contidas em jornais, revistas e sites da internet. Então, as tirinhas, elas são sequências de quadrinhos com humor. São muito parecidas com as histórias em quadrinhos. Talvez uma pequena diferença esteja somente no tamanho. As tirinhas, elas são menores, mas apresentam os elementos básicos de uma narrativa. Quais são eles, então? Início, meio e fim. Contam um acontecimento, mesmo sendo curto, né? Histórias curtas. Bem, o que a gente precisa perceber mais aqui sobre tirinhas? É um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos, que devido à falta, né, de espaço nos jornais, ela foi colocada justamente para esses passatempo, né, para distração. As tirinhas
estão sempre presentes nos textos de apoio das provas de redação e marcam presença em questões objetivas da prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Você já deve ter ouvido falar sobre o Enem, não é mesmo? O Enem é uma prova do ensino médio com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante. E também serve como um critério obrigatório para concorrer a uma vaga nas universidades federais. Então, o que a gente precisa se preocupar? Que essas tirinhas vão ser utilizadas para que façamos o quê? A compreensão, a interpretação dos textos. Então, ela é um gênero textual bastante utilizado nesses tipos de textos, né? E é peculiar também. Sabe por quê? Porque ela faz parte da charge, da caricatura, do cartoon e das histórias em quadrinhos, como citamos anteriormente. Bem, além da tirinha, né, das histórias em quadrinhos, nós apresentamos aqui também a charge, caricatura e cartoon. Todos esses citados, eles pertencem ao mesmo gênero textual. E para definir cada uma das expressões, faremos um estudo específico. Vamos começar. E entender também as diferenças, né? O conceito de cada uma delas. Caricatura. A caricatura é um desenho de uma personagem. Por exemplo, observem as figuras. Aqui nós trouxemos um personagem aí, não é mesmo? Do futebol. Isso. Agora, observem os traços. Observem como a representação teve uma característica bem exagerada, não é mesmo? Isso traz um humor. Portanto, nós conseguimos perceber aqueles traços marcantes que o personagem tem. Agora a charge. A charge, ela faz uma sátira de situações específicas, situadas num tempo e no espaço. Bem, a charge, nós podemos entender que ela costuma abordar personalidades públicas, como um político, ou um artista, ou um assunto que está em evidência. Por exemplo, a rede social. Olha só, rede social. Rede social, aqui em casa, é outra coisa. Perceberam a forma como houve uma brincadeira mesmo com o sentido das palavras? Rede social com a rede de pano, né? De se acomodar, de descansar. Então, a charge, ela traz muito isso, essa brincadeira, esse duplo sentido. E elas foram criadas, né, por pessoas que desejavam expressar essa relação, né, com o governo, demonstrar também insatisfação. No que se refere à linguagem desse tipo de texto, nós podemos sempre associar a uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, a gente tem um texto escrito, mas a gente também tem a imagem, que é muito importante, né? E os assuntos, que podem ser, né, de teor político, social ou até econômico. E aqui também um outro exemplo, ó. E agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Então, a preocupação, né, o uso bem excessivo aí dos meios, né, tecnológicos, do celular, tudo que envolve esse mundo digital. Agora o cartoon. Olha, o cartoon, ele também é um texto humorístico, né? Caracteriza como uma espécie de anedota gráfica, né, sobre o comportamento humano. Bem, o cartoon, ele já é também um gênero jornalístico. Ele expõe uma opinião. O termo cartoon é uma forma aportuguesada,
né, do termo inglês, que quer dizer cartoon, cartão, e que tem origem na palavra italiana. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas, até as onomatopeias, tá? Que são aí essa produção, né, dos sons de alguns objetos. E aqui temos o exemplo também, né, que é uma professora, se passa numa sala de aula, e aí ela diz, me dê o nome de um bicho bem conhecido, que comece com a letra A. Bem, e aí um aluno, né, diz, Aedes aegypti, ou seja, um termo que foi tão evidenciado, né, que o aluno já considera que realmente aquele inseto faz parte de um bicho, porque teve tantas propagandas, foi tão exposto esse assunto, né, com relação aos cuidados, e aí ele logo citou. Agora, histórias em quadrinhos. HQ é conhecido assim, por essa abreviação. É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, né? Dispostos em uma sequência. Essas histórias, elas possuem, né, fundamentos básicos da narrativa. O enredo, o personagem, o tempo, o lugar e o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Como eu disse, apresenta o texto escrito, mas temos sempre a imagem também. E eu esqueci de citar que normalmente aparece na versão horizontal, as histórias em quadrinhos. E um objetivo maior é o entretenimento, como forma de divertir, causar o humor, né? E as revistinhas da Turma da Mônica transmitem muito bem essa ideia. Agora vamos praticar. Temos então a tirinha. Vamos observar a imagem, vamos observar a linguagem verbal, né, que é o texto escrito. E aí vamos procurar fazer a compreensão. Está vendo? É só pôr a sementinha, cobrir, regar um pouquinho. E daqui a alguns dias, vamos ter uma planta linda. Ah, você tinha de contar o final? Agora, olha como que a Mafalda, né, fica tão chateada de saber que ela já descobriu o final. Não gostou nada, né, que a gente entende que parece que é o pai dela, não é mesmo? Que está ensinando como faz essa plantação, né, como que planta uma sementinha. Só que ela queria ter acompanhado as etapas, né, ter talvez descobrido sozinha, né, como que ia nascer a plantinha dali. Então, a gente pode perceber o seguinte, né? Agora temos uma atividade, um exercício. No último quadrinho, o uso das letras maiúsculas e da exclamação revelam que Mafalda ficou, como que ela ficou? Triste, preocupada, alegre ou indignada? Bem, percebemos logo que ela ficou triste, não é mesmo? Tem até a expressão parece de um choro. E é isso aí. Ela gostaria, né, de ter visto a plantinha sair, né? E logo o pai dela já resumiu todo o final para ela. Ótimo. Então encerraremos aqui. Bem, o que é importante a gente perceber desse universo, né, que nós estudamos na aula de hoje? Vamos fazer um momento de revisão. A caricatura, ela é uma fotografia desenhada. Ela evolui para a charge e tem duas características especiais, que é a circunstância e o tempo. A charge e o cartoon são apresentados também em quadro, em figura. Agora, o conjunto de cartoons forma uma tirinha, é o que nós percebemos. Ou seja, aquela linguagem verbal com uma linguagem não verbal, imagem e texto, formaram uma tirinha, que tem uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho.
As histórias em quadrinhos é uma tirinha que envolve mais personagens, mais conflitos, ou seja, ela é um pouco maior. Bem, finalizamos por aqui. Espero ter compreendido todo esse conteúdo da aula de hoje. Agora é com vocês. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno. Lá vocês encontram atividades sobre o tema estudado na aula de hoje. E não se esqueçam de assistir às aulas novamente pelo YouTube. Aproveitem essa oportunidade, reveja as aulas, faça as suas anotações, estudem. Um abraço e até a próxima aula.